Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estou aqui mais uma vez para um bate-papo, para um abre-coração, eu sempre chamo assim, para um momento de reflexão nesse dia de hoje. E esse trabalho está sendo transmitido num domingo, não sei que dia você vai estar assistindo, mas um domingo abençoado que Deus preparou para nós. E se você pode ouvir esses cantos de pássaros ao fundo, a gente pode dizer assim que é inevitável a gente entender, ou a gente procurar entender, ou tentar entender que não existe um Criador, que não existe um Deus, e na sua perfeição Ele faz todas as coisas, e todas as coisas são sustentadas por Ele. É maravilhoso. Mas o que eu quero trazer para você aqui nesse momento é uma conversa que Jesus estava tendo com os judeus, com os religiosos, que se diziam ser donos da lei, ou conhecedores da lei, ou intérpretes da lei. Jesus estava conversando com eles, se apresentando a eles de alguma forma, para que eles viessem ao conhecer. Olha só, Evangelho de João, no capítulo de número 10 da Palavra do Senhor, estou lendo aqui a minha Bíblia, a versão revista e corrigida, ela diz assim, Jesus conversando com eles. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Aqui Jesus explicando algo que estava escrito lá em Salmos, né? E em Salmos também faz esse comentário da lei. Pois se a lei chamou Deus, ou se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a quem a escritura não pode ser anulada, ou seja, a escritura não pode ser cancelada, né? A palavra de Deus ela é dita e pronto, céus passam, terra passa, mas a palavra de Deus jamais é de passar. Ou seja, a escritura não pode ser anulada. Aquele quem o Pai o santificou, enviou ao mundo, ou seja, Deus santificou Jesus. Por que Deus santificando Jesus? Porque Jesus, sendo Deus, ele ia habitar em forma humana. Então, Jesus passou por algum processo, com certeza, o processo de não nascer de um processo natural, Maria e José, mas sim o Espírito Santo, né, ali na qualidade de colocando a semente no útero de Maria para que Jesus não viesse a ser concebido em pecado, e vários processos dessa forma. Jesus precisou passar por alguns processos para não o pecado estar nele, né, porque a partir do momento que ele nascesse de Maria e José, o pecado estaria nele, foi gerado assim. Mas o pecado foi lançado sobre ele, você percebe a diferença? Ele carregou os pecados, não compactou com os pecados, não se fez pecador também. Mas olha só, são assuntos assim que se estendem, né? Mas, enfim, vou procurar ser fiel aqui à leitura, tá? Enfim, ele continua dizendo assim, ou seja, aquele quem o Pai santificou enviou ao mundo, vós dizei blasfêmias, porque disse que sou filho de Deus. Vocês estão falando que eu estou blasfemando, porque eu disse que sou filho de Deus. Então aqui, o que eu quero trazer para você, deixar como pano de fundo nesse dia de hoje, esse dia abençoado de hoje, é que os judeus, eles tinham a lei consigo. A lei era praticamente deles, eles tinham os rolos da lei, né? Na sinagoga, no templo, né? No lugar onde eles adoravam, o lugar onde eles supostamente faziam ali seus sacrifícios, né? Só que eles tinham a palavra, mas eles não tinham o dono da palavra. Eles tinham o escrito, mas eles não tinham ali aquele que era realmente o verbo. O verbo se fez carne. Então, quando o verbo se fez carne, houve uma rejeição. A partir do momento do procedimento, do processo do verbo se fez carne, começou a ter ali alguns probleminhas entre os judeus. Mas olha só, se não faço as obras de meu Pai, não me credisteis, não me crereis, ou não acrediteis, ou vocês não acreditam. Se eu faço aquilo que o Pai me enviou, vocês não creem em mim, vocês não acreditam em mim. E ele continua dizendo, mas se eu as faço, não credes em mim? Ou seja, se eu faço, vocês não acreditam. Se eu não faço, vocês também não acreditam. Se eu faço, vocês também, né? E se eu não faço também, não tenho crédito de vocês. Então, e aí? Né? Qual que é o problema de vocês? É como se Jesus estivesse dizendo. Aí que eu venho, querido, trazer uma interrogação. Né?
qual muitas vezes tem sido o problema nosso, né, com Deus. O fato de muitas vezes não acreditarmos em Deus, naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu falo nós, eu me coloco, né, junto com você, tá? E qual o problema? Se Deus faz algo de alguma maneira, a gente tem dificuldade de acreditar. E se Deus faz de outra maneira, a gente também tem dificuldade de acreditar em algum momento da vida, na trajetória. Eu não estou falando em momentos em que a gente liga um louvor no volume 10 e mergulha naquilo ali, sabe o que está acontecendo. Aí é fácil sentir algo de Deus. Deus habita no meio de tudo isso, né? No meio dos louvores, da adoração, enfim. Eu estou dizendo em momentos de caminhada da nossa vida. Enquanto, no passo a passo, as coisas acontecem. É disso que eu estou dizendo. Porque os momentos de dificuldade de crer em Deus ou não é simplesmente dentro da igreja, que é um lugar onde nós nos fortalecemos para enfrentar o mundo lá fora. Isso é um momento à parte. Porque dentro da igreja, dentro do lugar de adoração onde somos ministrados, é simples crer, dizer que crê ou não, né? Porque nós cremos ou não, literalmente, quando a nossa fé é provada, quando nós somos ajustados por Deus, quando somos aperfeiçoados pelo Senhor. Né? E olha só, porque Ele é o aperfeiçoador da nossa fé. Olha só. Mas se as faço, não credes. Credes nas obras, pelo menos, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e que eu estou nele. Ou seja, olha só, quero parar aqui. Então, se vocês têm dificuldade de crer, olha o que Jesus está dizendo. Presta atenção no que Jesus está dizendo. Se vocês têm dificuldade de crer, creia pelo menos nas obras. Como quem diz assim, creia pelo menos porque eu criei um cego. Creia pelo menos porque eu ressuscitei um morto. Creia pelo menos porque os céus se abriram e uma voz veio de lá e disse, meu filho amado, que eu tenho prazer. Creia que eu sou filho de Deus pelo menos quando eu abro os ouvidos do surdo. Quando eu curo todos os enfermos que se aproximam, que se achegam a mim. Os leprosos todos. Os cegos de nascença que nunca se ouviu falar que havia sido curado. Jesus curou. Então, creia pelo menos por isso. E aí eu digo, né? Se a pessoa não crê, porque pode ser que os olhos dela não mostrem aquilo que ela gostaria de ver, creia pelo menos naquilo que Deus fez no passado, ou no que Deus fez na nossa vida até o dia de hoje. Só como assim no passado? Você sabia que pessoas, por exemplo, na Bíblia, elas testificaram do passado e por isso creram no presente? Sim, testificação claro que é do passado, mas pode ser algo ali de presente também, alguém testificando, a pessoa realmente na hora crê. Se você parar para você olhar, por exemplo, para o Antigo Testamento principalmente, você vai ver pessoas, e Deus ele se manifestava assim, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu sou Deus de teus pais, ele dizia, né? Então creia nisso. Quando, por exemplo, uma passagem que me chama muita atenção é quando os espias foram para Jericó. E dois desses espias entraram na casa na casa de Raabe, né? Mas quando eles estavam ali para entrar, ela ficou assustada porque era o servo de Deus. Ela disse, olha, Raabe disse, uma prostituta disse assim, olha, eu sei o quanto Deus de vocês tem feito, Deus de Israel tem feito, tem aberto o mar, tem destruído nações inimigas, tem feito coisas grandes, né, diante de um povo assim tão pequeno que era o povo de Israel. Então, ela disse assim, eu sei o que o Deus de Israel é Deus verdadeiro, ou seja, ela estava dando testemunho do passado, mas isso fez com que ela creu que aqueles homens fossem homens de Deus, o Deus verdadeiro. Isso é tremendo. Agora, o que faz, por exemplo, muitas vezes, a dúvida chegar no coração das pessoas? O fato do cenário estar propício e agradável a elas, realmente isso faz com que a pessoa ela acredite? Ou ela vai, né, levar isso por um outro lado, né, dizendo assim, puxa, foi a sorte, né? Ela vai atribuir isso à sorte, vai atribuir as coisas boas, né, ao acaso, né? Por um acaso aconteceu tal coisa na minha vida e eu me dei bem. Será que ela vai atribuir realmente a isso? Então Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, olha, crê pelo menos pelas obras, se não é pedir muito, já que não crê por aquilo que eu estou falando. Mas a palavra do Senhor diz que o que está escrito é digno de toda aceitação, digno de que nós venhamos realmente aceitar
reconhecer realmente que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso. Então hoje é um dia abençoado, hoje é um dia de domingo, de manhã, dia de cultuar ao Senhor. Alguns dos nossos irmãos cristãos estão cultuando pela manhã, mas nós vamos cultuar à noite, estar adorando ao Senhor à noite. Aí eu digo para ti, nesse momento, se é difícil acreditar pelo cenário de destruição, talvez que a tua vida esteja, talvez não seja o cenário que você gostaria de ver, e embora nós muitas vezes provocamos o cenário da nossa própria vida, né? Então não dá para reclamar de nós mesmos, né? Então, a gente gosta de reclamar das coisas dos outros, mas das nossas a gente tem dificuldade de reclamar. Mas enfim, acreditar pelo menos por aquilo que Deus fez na nossa vida. Ou se é muito, acredite por aquilo que Deus fez na vida do outro. E reconhecer realmente que Ele é Deus. Ah, pastor, eu não consigo acreditar assim. Olha para a natureza, veja essa perfeição da criação. Acredite pelo menos por isso. Olhe para o espelho e veja essa máquina complexa que é o ser humano, como é que tudo isso pode funcionar, existir e se manter de pé, né? Acredite pelo menos por isso, que Jesus é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, e que todo joelho vai se dobrar e toda língua um dia vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. Bem-aventurados aqueles que confessam o Senhor nessa vida, mas um dia toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor e todo joelho vai ter que se dobrar diante da autoridade do nome de Jesus. Mas hoje, em vida, nós fazemos isso aqui. Hoje, às 7h30 da noite, na Igreja Batista de Vila Helena, aqui na rua Carlos Evaso, número 21, no bairro de Vila Helena, na cidade de Sorocaba, estaremos em um momento de adoração, um momento de busca, um momento de clamor, um momento de sermos ministrados pelo Senhor, nossa família ser abençoada por Deus, onde nós vamos tratar especificamente, praticamente, aquele assunto voltado para a família. Sabe, querido? Então é um momento muito especial para nós. Né? E não fica nisso, querido, de onde está falando de Deus está bom. Os judeus falavam de Deus, mas não era, eles não conheciam a Deus, porque eles estavam fora do plano, fora do projeto. Jesus, ele se revelou na seguinte questão: aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras. Conforme diz as Escrituras. Pastor, como é que você está falando então? Para a gente olhar para a natureza, para a gente olhar para alguma coisa e se a gente tem dificuldade de olhar para as nossas vidas, né? E como é que você está falando para a gente olhar para todas essas coisas? Olha para os Salmos. Salmo 19, por exemplo, não vou nem citar muita coisa. O Salmo 19 fala a respeito da criação e de um Criador que existe por trás disso. Eu estou te chamando para a Escritura. Eu falo com naturalidade porque eu sei que está escrito, né? Eu estou te chamando, te convidando para a Escritura. Olha só, vou ler só um trecho do Salmo de número 19 para dizer para você, querido, acredite em Deus, acredite em Jesus. E hoje Ele tem algo marcado para nós pudermos realmente sairmos do nosso comodismo e adorar Ele. Olha só, o Salmo 19, a partir do versículo 1, diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói ao correr o seu caminho. A sua saída desde a extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor, nada foge do calor do sol. Para mostrar realmente quem sustenta tudo isso, quem faz tudo isso. Mas olha só. E versículo 7 diz assim, eu vou parar por aqui: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, querido, olha para tudo que você quiser olhar, mas saiba que por trás de tudo isso existe um Deus poderoso. Eu estava ontem à noite meditando em tudo isso, e algumas pessoas podem pensar assim: não, pastor, mas existem coisas. A casa, por exemplo, a construção, ela existe porque o homem fez, não tem nada a ver com Deus. Olha só, o homem fez, tá? Vamos para a raiz, né? O homem fez. E quem que fez o homem? Ele não nasceu do ovo da galinha, né? Ele nasceu de uma explosão, de um Big Bang. Alguém fez ele e deu sabedoria a ele para ele construir a casa. Então quem é que está por trás da construção?
Deus. Pastor, quantas coisas gigantes existem nesse mundo, olha quanta coisa, né? A gente não enxerga Deus nisso. Para, olha, reflete, procura entender. Se existem coisas grandes, né, por onde você olha, é porque Deus deu sabedoria para o homem fazer essas coisas grandes, que é a criação de Deus, o ser dotado de inteligência. Deus deu sabedoria a ele para ele que realmente viesse a fazer essas obras todas. Agora, olha só. Então, se existem coisas grandes feitas, significa que Deus deu mais sabedoria, né, para esses homens executarem coisas grandes, obras grandes, mas Deus sempre está por trás de toda obra, sempre por trás de toda a criação, porque Deus dá sabedoria à própria criação para que ele realize obra, não pela soberba, ou para que ele se esqueça de quem está por trás, mas para que ele venha glorificar, ao olhar quantas coisas grandes e dizer assim, puxa, se Deus não existisse, nada disso seria possível. Então, se tudo isso existe, é porque existe um Deus, e por isso que todas as coisas são possíveis. Amém, querido? Eu fico por aqui para não estender muito esse bate-papo. Já não passei a reflexão, né? Um devocional, mas chega a ser uma pregação. Mas fico por aqui, tá bom? Depois eu te convido para hoje à noite, então, aqui na Igreja Batista, para a gente poder adorar a Deus juntos. Ou se você mora tão longe, procure uma igreja perto de você e busque a Deus lá. Tá bom? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, para que o mais ele possa fazer em ti. Deus abençoe, forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus, se Deus assim permitir. Fica com Deus. Até mais.